E aí, gente, tudo bom? Primeiramente, boa noite. Meu nome é Matheus Tássio, eu sou gerente comercial aqui da Elementos Júnior Consultoria, né? Atualmente aqui nós somos uma empresa preservada aqui do México Pernambucano, sabe? Fico muito feliz de ter tido esse convite pela FEGEP para estar dando essa capacitação aqui para vocês. Espero que vocês gostem bastante. E qualquer dúvida, qualquer interrupção, pode fazer, pode levantar a mão, pode tirar qualquer tipo de dúvida. Estou aqui para estar ajudando vocês nessa parte aqui de metodologias de venda, né, na parte tanto de negociação como na parte de diagnóstico, para estar dando alguns insightzinhos aqui para vocês, tá bom? Então, qualquer duvidazinha, qualquer coisa, pode vir falar comigo. Até que tu vai deixar, quer que no final deixe meu número para qualquer coisa, se eles quiserem vir falar comigo, pronto, beleza. Então, no final, eu vou estar disponibilizando meu número, meu LinkedIn, meu e-mail, etc. Para qualquer coisa, vocês podem vir falar comigo se ainda tiverem dúvidas depois da capacitação. Então, vou estar dando aqui a introdução, né? Como eu tinha mostrado aqui antes. Hoje vai ser uma parte mais de metodologias de vendas, ou seja, vou estar trazendo alguns conceitos aqui sobre vendas em geral, para que vocês possam estar colocando dentro da empresa de vocês, sabe? Início, quando eu gosto de falar de vendas, eu gosto muito de falar da parte de gatilhos mentais, porque gatilhos mentais é algo que você não vai usar só para vendas, você usa na vida de vocês, sabe? Então, de antemão, eu já queria perguntar aqui para vocês, se vocês já conheceram, já ouviram falar nessa parte de gatilhos mentais, ou se alguém já teve alguma ideia, algo do tipo assim. Ah, faz parte, Dex. Às vezes tem gente que, pô, às vezes tem gente que usa gatilhos mentais assim ao longo da vida, porém nunca ouviu falar nessa palavra, sabe? Só usa mesmo por estar usando. Ah, beleza. Aí falaram que já escutou, né? Falar, pronto, tranquilo. Vê, gatilhos mentais são algumas situações em que você está dentro da negociação, ou você está dentro de um diagnóstico, algo do tipo assim, e você vai ter meio que uma carta na manga para estar usando com o cliente que você está conversando, sabe? Ou vou dar um exemplo melhor e mais prático. Quando você está na sua casa e você quer comprar algo, sabe? Quando você vai falar com sua mãe, com seu pai, seu namorado, sua namorada, etc. E aí você vai usar de alguns gatilhos mentais para estar conseguindo obter essa compra, sabe? E aqui eu trouxe alguns gatilhos, se eu não me engano, ao total que eu trouxe aqui são 9, tá? Tem aqui a rodinha, né? O primeiro gatilho que eu vou falar para vocês é o gatilho de necessidade. Alguém aqui já ouviu falar do gatilho de necessidade ou tem ideia do que seria esse gatilho de necessidade? Pronto, vê, esse gatilho de necessidade é quando você vai despertar a necessidade do cliente de estar fechando um projeto com você. Ele está conseguindo comprar o teu projeto, sabe? Tem que mostrar que ele necessita daquilo para ontem, sabe? Então, tu vai ter que chegar para ele, vai ter que conversar, vai ter que entender todo o problema dele, e aí no final tu vai tentar despertar um gatilho para ele de necessidade, para que ele consiga enxergar na tua empresa um valor que, poxa, por que eu vou ter que fechar com eles, sabe? Então tu vai chegar para o teu cliente e vai falar, pô, como é que tu vê a tua empresa daqui a 3 meses se tu não conseguir executar essa solução agora, sabe? Então, tu vai despertar uma necessidade no cliente de estar querendo fechar contigo, sabe? De estar querendo fazer, poxa, eu acho que se eu não conseguir fazer essa solução agora, se eu não conseguir resolver esse meu problema agora, como é que eu vou ficar daqui a 3 meses? Sabe? Será que minha empresa vai ser a mesma? Será que minha empresa vai mudar alguma coisa? Entendeu? Então, tu vai ter que tentar despertar essa necessidade no cliente para que ele veja em você e na sua empresa algo a mais para estar podendo fechar com você, sabe? E esse gatilho, ele é muito atrelado ao gatilho de urgência. Por quê? O gatilho de urgência é aquele gatilho que, se ele não fechar para ontem, se o cliente não fechar aquele seu projeto para ontem, a empresa dele pode ter tipo, um dos problemas absurdos. Eu vou trazer até um caso que aconteceu aqui na empresa ano passado. Eu ainda não estava aqui, mas é um dos projetos mais falados assim por nós da Elementos, que é o projeto da Macari. E um cliente, ele estava com um problema assim na empresa dele e ele tinha que fechar o projeto tipo, para ontem, sabe? Ele queria um projeto que a gente estipula num prazo de 2, 3 meses, sendo que para ele tinha que ser tipo, em 3 semanas, 4 semanas, sabe?
E aí ele viu muita urgência nesse projeto e ele tinha que fechar tipo, para ontem, porque ou a empresa dele dava muito ruim, tipo, ele poderia perder a empresa, ou a gente resolvendo esse projeto para ele, ele poderia alavancar os lucros dele, sabe? Então, nós realmente conseguimos passar um gatilho de urgência muito grande para que ele conseguisse fechar essa proposta com a gente e a gente conseguir alavancar a empresa dele, sabe? Então, é mostrar para o cliente que se ele não fechar com você aquele projeto, a empresa dele pode ter um problema mais para frente. Hoje ele pode pensar que ele não tem necessidade e urgência naquele projeto, mas ele vai ver que semana que vem ele pode botar a cabeça assim no travesseiro e falar: poxa, se eu tivesse fechado aquele projeto com aquela tal empresa, será que eu não teria um lucro maior? Será que eu não teria mudado um pouco da minha empresa, do meu pensamento? Então, é sempre tentar despertar esses gatilhos assim na cabeça dos clientes de vocês. Aí tem alguns outros gatilhos aqui. Eu vou falar um pouco deles mais rápido sobre eles, porque tem muitas coisas que a gente ainda tem que falar e a gente tem só 1 hora de capacitação, sabe? Então, tem alguns gatilhos também aqui, que é um gatilho de autoridade, ou seja, é você mostrar para o cliente que você sabe o que você está vendendo, sabe? Tá sempre com postura boa, sempre falando bem e falando bem da sua empresa, sabe? Sabendo falar e sabendo vender aquilo. Ou seja, não adianta você chegar para um cliente, estar lá numa reunião com ele, no diagnóstico, conversando com ele, entender o problema dele, e chegar num diagnóstico, numa proposta, e você não conseguir passar a autoridade necessária para o cliente fechar um projeto com você, sabe? Ele só vai perguntar a si mesmo: poxa, por que eu deveria fechar com aquela empresa se eu não conseguir ver nada de valor neles, sabe? Eu não consegui ver uma autoridade que eles me passaram sobre aquele assunto. Porque vender por vender, todo mundo vende. Todo mundo sabe vender. Porém, as pessoas não sabem vender com perfeição alguns produtos. E é isso que é o diferencial no mercado de trabalho. Você saber o que você está vendendo. Porque quando você sabe o que você está vendendo, você passa uma autoridade muito grande em cima do cliente sobre isso. E aí ele vai ter a certeza, ele vai querer fechar com você. Outro gatilho muito importante também é o gatilho de dor, sabe? E eu trago muito ele com gatilho de urgência. Porque você entender a dor do cliente e sempre ficar tocando nesse ponto vai fazer com que ele fique no subconsciente pensando naquilo, sabe? De tipo, pô, ele entendeu o meu problema. Então, por que eu não vou conseguir fechar com ele, sabe? Se ele já conseguiu solucionar meu problema, já conseguiu entender o meu problema, por que eu não fecharia com ele, sabe? Já que ele me deu todo esse suporte, já que ele passou uma autoridade sobre o assunto, sabe? Então, é algo muito como uma cadeia alimentar. Eu digo que os gatilhos mentais, eles são uma cadeia alimentar. Tem um gatilho que sempre vem antes do outro, e aí se você se alimentar dele, você vai conseguir sobreviver, você vai conseguir evoluir, sabe? Então, saber usar os gatilhos mentais e usar eles da maneira correta vai fazer com que a sua venda, fazer com que o seu percentual de lucro na sua empresa e a sua taxa de conversão seja muito maior, entendeu? Outro gatilho muito importante é o gatilho de prova social, que é quando você chega para o seu cliente e mostra que você já vendeu aquela solução para ele, dele para outras pessoas, sabe? Para outras empresas, porque aí vai mostrar que você tem autoridade sobre o assunto, ou seja, você sabe o que você está vendendo e você já fez aquele projeto antes, sabe? Então, por que não fecharia com você, sabe? É muito disso, de você tentar mostrar para o cliente que já fez aquele projeto antes para uma determinada pessoa e teve uma taxa de conversão, uma taxa de lucro, uma taxa de aceitação muito boa para ela, sabe? E os outros 3 últimos gatilhos aqui, para a gente passar para o próximo tópico, é o gatilho de novidade, ou seja, sempre trazer uma novidade para o cliente, porque tem muito cliente que ele gosta de novidade, ele gosta de estar inteirado no mercado, sabe? Então, se ele vê que a sua empresa ela está trazendo algo novo para ele, que não tem no mercado, ou possa até ter, mas que seja uma porcentagem baixa, e que para ele possa ter um lucro muito alto, ele vai ficar louco da vida e vai querer, poxa, por que eu não vou fazer isso, sabe? O gatilho de confiança é aquele gatilho em que você vai passar literalmente confiança para o seu cliente, sabe? Você vai estar lá com ele para tudo. Você falar, mano, você pode vir falar comigo, pode estar comigo para tudo, eu vou estar com você, vou estar lhe ajudando. A gente vai fazer um trabalho perfeito. Você pode confiar na gente, porque lembra aquilo que eu falei, né? De que os gatilhos mentais, eles são a cadeia alimentar. Eles estão sempre um relacionados ao outro. Quando você passa confiança para ele de que você vai conseguir executar aquela solução que você já executou para outro cliente, entra 2 gatilhos mentais. É o gatilho de prova social e entra o gatilho de autoridade. Entendeu? Então, os gatilhos mentais, eles são maneiras de você
fazendo com que você consiga vender algo muito mais fácil para o seu cliente. Porque é aquilo que eu falei, todo mundo vende, mas nem todo mundo sabe vender com perfeição ou sabe vender da maneira correta, sabe? Se você souber as palavras certas para as pessoas certas, você vai conseguir vender muito mais do que qualquer outra empresa, sabe? Então, ter essa parte de gatilho estruturado, ter ele literalmente no gatilho para você chegar e falar para o cliente, algo que vai mudar bastante o patamar da tua empresa e o patamar dos teus comerciais, sabe? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se vocês entenderam. Se ele estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu falar mais um pouco devagar, tá bom? Então, o que é que vocês acharam aí? Se tem algum tipo de dúvida sobre esse assunto, alguma coisa a mais? Ninguém falou nada, então vamos embora para o próximo. Beleza, Everton. Beleza, Jéssica. Pronto. Agora aqui a gente vai para a parte de spin selling. Que essa parte aqui, ela é um pouco mais também na parte da reunião, mas na parte assim da negociação também. Porque eu queria saber se vocês já ouviram falar do spin selling. Alguém aqui já ouviu falar na metodologia de spin selling? Não, ninguém ouviu ainda não? Beleza, tranquilo. Vê, gente, a metodologia spin selling é uma metodologia baseada nas quatro letras da palavra spin. Ou seja, o S, ele vem de situação, como vocês podem ver aqui na apresentação. O P, ele vem de problema. O I, de implicação. E o N, de necessidade. Ou seja, vamos lá. S de situação. Ou seja, a primeira parte do spin é o S de situação. O que é que você vai fazer nessa parte? Você vai entender todo o contexto do cliente. Ou seja, você vai entender como vai estar a empresa dele. Você vai entender como o cliente chegou até você. Ou seja, se o cliente ele veio, como a gente chama aqui na empresa, de forma passiva, ou seja, ele foi diretamente até você, você vai entender com ele como é que ele chegou ao teu contato, como que ele conseguiu o teu contato, o que é que ele deseja que a sua empresa realize para ele, entendeu? Ou se você foi atrás do cliente, ou seja, na forma de prospecção ativa, você está ligando para ele, está prospectando ele, conversando com ele, indo atrás da empresa dele, você vai entender de maneira geral como é que está o panorama da empresa dele, sabe? O que é que ele comercializa, quantas pessoas tem na empresa dele, o que é que ele deseja da sua empresa, qual o objetivo que ele tem, as metas, entendeu? A primeira parte é a parte mais situacional mesmo. Você está entendendo tudo direitinho, está tentando conhecer mais o cliente, entendeu? Essa é uma parte bem mais tranquila, assim, é mais uma parte de conversa mesmo, sabe? Eu gosto muito de tratar tanto a negociação como uma reunião diagnóstica, uma apresentação de proposta, etc., como uma conversa, porque mesmo que sejam empreendedores, tanto do lado de cá vendendo, quanto do lado de lá comprando, nós somos seres humanos. Então, nós temos sempre que estar conversando, entendendo o lado da outra pessoa, sabe? E isso entra muito, essa parte assim de situação, entra muito em um outro tópico, é um tópico de rapport. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre rapport. Vocês já ouviram falar? Não? Ah, já. Ô, Herbert, então, já que tu já ouviu, eu sei que tu não tá podendo falar, né? Tá podendo ligar o microfone, mas tu consegue escrever aí rapidinho o que é rapport, se tu se lembra assim, sabe o que é? Eu só ouvi falar mesmo. É isso mesmo. É você tentar não criar relações assim diretamente, mas é você realmente estar conversando mais com o cliente e tentar puxar assunto com ele, sabe? Então, uma coisa que eu faço muito, né, aqui na empresa, quando eu estou prospectando, quando eu estou em reunião, quando a gente marca a reunião, né, a gente pega o número do lead, né, do cliente,
E aí vou lá conversar com ele no WhatsApp para agendar a próxima reunião, para conversar com ele, alguns pontos, etc. E aí, geralmente, vamos dizer assim, que na foto do WhatsApp dele, sei lá, tem a foto dele, da esposa dele e da filha, sabe? E aí, quando eu tiver numa reunião com ele, na próxima reunião, eu comento, sabe? Tipo, pô, e aí, como é que tu estás? Sabe? Tipo, sempre abordando ele, porque essa é a primeira parte que a gente faz na reunião, é a parte da situação. Entender como é que está o cliente. Tanto ele, pessoa física, tanto ele como pessoa empreendedora. Ou seja, a parte da empresa, a parte da vida pessoal dele, sabe? Porque vou ter muitos casos que os clientes vão chegar para você e vai falar, pô, hoje, infelizmente, eu não vou poder participar da reunião porque vou ter que levar minha filha no médico, sabe? E aí, quando tiver um próximo ponto de contato, quando você voltar a esse ponto de contato com ele, pô, por que tu não começa a reunião conversando com ele normal, chega para ele e fala, pô, e aí, como é que tá tua filha? Ela tá melhor, sabe? Então, um rapport é mais para tu, como o Elber te falou, né? Tu tentar criar uma relação com o teu cliente, sabe? Não tratar aquilo só de forma de negócios, de empreendedorismo, não. Tratar aqui, ó, como duas pessoas humanas que estão conversando, mas que por trás tem uma parte de negociação. É claro, você não pode só deixar a parte de conversa rolar. Tem que ter a parte de negociação, tem que ter a parte da autoridade. Mas é sempre bom você ter esse rapport gerado para que você consiga trazer as coisas de forma fluida e de forma natural, né, numa reunião, numa conversa, sabe? Mas enfim, voltando aqui à parte do Spincelli, né, como eu te falei, a primeira parte você tem que entender todo o contexto do cliente. A segunda parte é a parte do problema, ou como muitas pessoas gostam de falar, a parte da dor. Nessa parte aqui, você vai estar entendendo o que é que o cliente está necessitando de você. Você vai ter que tentar encontrar, dentro de uma conversa assim, com o cliente na reunião, qual o problema que ele está passando naquele momento, qual a dor que ele está tendo na empresa dele. E aí, tem algumas perguntinhas que você pode estar fazendo. Eu coloquei três aqui, e quando você vai pesquisar algo sobre os pincéis, acho que mais aparecem. A primeira pergunta é: quão bem-sucedido você é hoje em relação ao seu objetivo? Ou seja, você vai estar perguntando para ele qual é o objetivo dele em relação ao ano de 2023. Chega para ele e fala assim: ô fulano, qual é o teu objetivo para o ano de 2023? E aí ele vai começar a conversar: não, meu objetivo vai estar lucrando mais, etc. E aí tu pode perguntar para ele: tá, mas como é que tu quer lucrar mais? Entendeu? Então, tu sempre vai tentar ir destrinchando, 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 até que tu possa encontrar um problema, sabe? E aí, ele pode falar assim, pô, eu quero lucrar mais. Aí tu pega e fala assim para ele, mas tu já estás fazendo algo para estar aumentando esses teus lucros? Ele vai falar, não. Ele pode falar, ou não tô. Aí tu fala, por que tu não estás fazendo algo para estar alavancando teus lucros? Ele pode falar, não, porque o meu processo não está legal, estou com poucos funcionários. Ou seja, encontrou um problema, sabe? Tu já encontrou a dor do cliente, entendeu? Então, e tu pode trabalhar em cima disso, que é o nosso próximo tópico, que é a parte de implicação, sabe? Então, primeiro tu entende como está a situação dele como pessoa e também da empresa. Depois, tu vai atrás do problema, para que aí tu consiga começar a conversar mais com ele, para fazer com que você entenda o motivo daquela reunião, entendeu? Até aqui, alguma dúvida? Estão entendendo bem? O que é que vocês acham aí? Tudo ok? Tranquilo. Pronto. Aqui as duas últimas partes do pinceling, né? Como eu tinha falado, o I é a parte da implicação. Ou seja, tu já entendeu toda a situação do problema do teu cliente. Tu já entendeu qual é o problema que ele tem. Ou seja, agora tu vai implicar nesse problema. Ou seja, teu cliente falou que ele não conseguiu aumentar, ele não conseguiu expandir, aumentar os lucros dele, porque ele está com falta de funcionário e porque o processo dele não está legal. Aí tu pode chegar para ele e falar assim, ô fulano, mas como é que essa falta de funcionários, como é que essa falta de processo organizado impacta nos teus resultados hoje em dia, sabe? Tu vai meio que deixar uma pulgazinha atrás da orelha dele, entendeu? Ele vai pensar assim, vai falar, ele pode virar para tu e falar, ô fulano, não sei te dizer, não sei te dizer como é que isso pode estar afetando meus problemas hoje, eu posso estar perdendo uma chance de estar vendendo para mais empresas, eu posso estar perdendo a chance de estar lucrando mais, sabe? Então, essas perguntas assim,
que tu vai ficar meio que realmente implicando com o cliente, com que ele entenda que ele precise comprar um serviço teu, ela é muito boa, sabe? Eu estava estudando alguns meses atrás sobre essa parte assim de spin selling, de você estar vendendo para os clientes. E um caso muito específico assim, que eu achei até interessante, é que alguns gerentes no Japão, eles têm medo de fazer perguntas de implicação. E é como se eu sou o vendedor e você é meu cliente. Ou seja, eu vou estar tentando vender um serviço para você. No Japão, tem alguns gerentes, algumas pessoas que são vendedores, e para eles, é como se eles fossem os subordinados e eles tivessem um patamar a menos que os empreendedores, e eles não pudessem implicar com eles. Por quê? Na cabeça dos empreendedores, seria como se, seria como se fosse tipo assim: poxa, por que ele está fazendo essas perguntas para mim? Sabe? Se ele está tentando me vender, por que ele está tentando me fazer pensar nos meus aspectos negativos da minha empresa? Entendeu? Eles meio que têm receio de estar implicando com o empreendedor por achar que ele pode não fechar com ele por conta disso, sabe? Sendo que isso é um pensamento muito errado, porque mais de 80%, eu não sei a porcentagem exata do estudo que eu estava fazendo, mas era cerca de mais de 80% dos projetos, eles fecham quando você implica com o cliente, sabe? Quando você pergunta para ele: pô, fulano, como é que tu vê a tua empresa daqui a 3 meses se esse teu projeto, se esse projeto da gente não fechar contigo? Pô, fulano, como é que tu vê teus lucros daqui para frente se tu não fechar esse projeto? Se tu não resolver esse teu problema? Se tu não conseguir aumentar o teu quadro de funcionários? Se tu não conseguir estruturar melhor o teu processo, sabe? Então, essas perguntas de implicação, elas são muito, muito importantes e elas são muito boas de serem usadas. Mas assim, tem que saber usar elas. Você não pode implicar por implicar, sabe? Você tem que saber implicar, tem que saber quando implicar e como implicar, entendeu? Porque implicar por implicar não vai adiantar nada. O cliente pode ficar chateado, o cliente pode entender de uma outra maneira e aí você pode perder a sua venda, sabe? É saber implicar, é saber fazer as perguntas certas. Foi como eu falei. Todo mundo vende, só que nem todo mundo sabe vender da forma correta, sabe? E essa parte de implicação entra muito nisso. Porque se você implicar de uma forma errada, você pode perder o seu cliente. Então, é saber implicar em cima do problema que você encontrou para aquele cliente, sabe? Para aquele cliente, não, desculpa, daquele cliente. Que é a parte de necessidade. Ou seja, já que tu teve primeiro a situação do cliente, depois tu encontrou o problema dele, depois tu implicou em cima desse problema, e agora tu vai passar uma necessidade para ele, para que ele veja que ele tem que fechar contigo, sabe? O cliente falou que queria aumentar os lucros. Ele não conseguiu aumentar porque estava com falta de funcionário e porque ele não tinha um processo todo estruturado. Pode simplesmente virar para ele e falar, com essa primeira pergunta que tem aqui falando: qual tecnologia ou maquinário, dependendo do cliente que você esteja falando, seria ideal para solucionar esses problemas, sabe? Meio que passar uma necessidade para ele, ele entender que depois de tu implicar, tu tá se compadecendo com ele, falando: pô, a gente quer te ajudar, a gente quer fazer com que tua empresa tenha esses lucros alavancados, como tu pensa, mas o que é que tu acha que seria necessário para a gente estar te ajudando, sabe? O que ajudaria a tua empresa a alcançar esses objetivos? Seria ter um quadro maior de funcionário? Seria reestruturar todo esse processo? Seria trazer mais maquinários para a tua empresa, mais tecnologia, sabe? Então, é tentar se apegar a esses 4 pilares do Spincelli, que são muito poderosos, sabe? O Spincelli, eu digo que você, como os gatilhos mentais, você não usa os Spincelli só para negociação, para diagnóstico, nada não. Você usa para sua vida, entendeu? Porque você tem uma situação, você acha um problema, você implica sobre ele e depois você traz uma parte de necessidade para que o cliente entenda que ele vai ter que fechar com você. Tá legal?
Falando sobre os pincéis, galera, alguma dúvida? Tá tudo certinho? O que é que vocês acharam? Pode estar comentando aí sobre qualquer coisa. Se você estiver falando muito rápido, pode falar. Mas aí, alguma dúvida sobre os pincéis? Não? Então, vamos embora aí para o próximo tópico. Para lá. Cadê? Deixa eu passar aqui. Pronto, o próximo tópico vai ser sobre Gypsy TBA e CI. Eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre Gypsy TBA. Alguém aí já ouviu falar? Ou alguém sabe o que é Gypsy TBA? Não, não faço ideia. Tá bom, vamos lá. Antes de mais nada, essa pessoa que está aí na apresentação é a Rebeca. Ela é uma outra gerente comercial aqui da Elementos. E somos dois gerentes comerciais, eu, Matheus e Rebeca. E futuramente, né, vai que a gente possa ter um momento assim, outro momento junto da FEGEP, e aí eu possa estar apresentando a Rebeca para vocês e ela também possa estar ajudando em algo relacionado a vendas, negociação, etc. Mas enfim, Gypsy TBA, vamos lá. Gypsy TBA é um spin selling, sendo que muito mais destrinchado. Você vai ter que entender muitas partes dele e é como um spin selling. Cada letra ela tem um significado, sabe? A primeira letra é goals, que seria a parte dos objetivos, ou seja, tu vai entender qual é o objetivo daquela empresa, qual é o objetivo daquele cliente que tu está conversando com ele. A pergunta clara e que tu sempre vai fazer para o teu cliente é qual é o objetivo da tua empresa? Qual a meta que a tua empresa tem para o ano de 2023, sabe? E aqui tem um exemplo, aumentar a produção. Beleza, eu quero aumentar a minha produção. E aí, depois de tu descobrir o objetivo do teu cliente, da tua empresa, etc., vai para a parte dos planos, ou seja, o P, os plans. E aí, tu chega para ele e pode perguntar assim, tá, beleza, tu tem o objetivo de estar aumentando a tua produção, mas qual o planejamento que tu está tendo para conseguir esse teu objetivo? Porque não adianta nada tu ter um objetivo e tu não ter um planejamento sobre ele, sabe? Tu não saber como é que tu vai conseguir destrinchar isso? Como é que tu vai chegar àquele teu objetivo? Entendeu? Beleza, eu quero aumentar minha produção, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um plano para fazer isso, eu tenho uma ideia de como fazer isso, sabe? Então, tem que ter um plano, sabe? Então, tu vai primeiro ter um objetivo, beleza. Depois do teu objetivo, um plano para seguir sobre isso. E a outra parte seria o C, que é o Challenger, né? Que seria os desafios. Ou seja, quais os principais desafios que tu tem hoje dentro da tua empresa, para tu estar conseguindo atingir esse teu objetivo, entendeu? Então, Keep CTBA, como o Pincel, ele é todo regradinho. Ele está sempre um seguindo o outro, sempre. Primeiro tem a parte dos objetivos, ou seja, tu vai identificar qual é o objetivo daquela empresa. Segundo, tu vai entender o planejamento dele, ou seja, o que é que ele tem de planejamento para estar cumprindo aquele objetivo. A terceira parte vai ser entender os desafios dele, ou seja, qual o problema que ele está tendo para não conseguir executar esse objetivo, entendeu? O quarto, a quarta letra, é o T, né, que seria o tempo, ou seja, o time. Quando é que ele precisa desse objetivo? Para quando ele pensa em estar alcançando essa meta, para quando ele pensa em estar tendo esse objetivo de estar aumentando a empresa dele, sabe? Porque, beleza, eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, eu sei os desafios que eu tenho sobre esse objetivo, mas eu não tenho estruturado, não tenho ideia de quanto tempo eu quero que esse objetivo seja atingido. Não tenho ideia, mas eu tenho uma ideia de querer aumentar a minha empresa. E aí você vai atrás disso, sabe? Como eu te falei, é tudo seguido. Tu tem um objetivo, tu tem os planos, tu tem os desafios e agora tu vai encontrar o tempo. Ou seja, em quanto tempo eu quero aumentar a minha produção? Ah, eu quero aumentar minha produção em 3 meses. 3 meses eu quero aumentar minha produção. Beleza, vamos trabalhar em cima disso. Nós já temos o planejamento, nós já sabemos os desafios que nós temos que ter
para estar conseguindo atingir esse objetivo. A quinta parte seria o orçamento, ou seja, o budget, sabe? Sempre tem que validar quanto que o cliente quer investir nesse objetivo, porque não adianta tu chegar para o cliente e apresentar uma proposta de 20, 30 mil reais, sendo que ele, naquele momento, só pode estar te pagando 10 mil reais. Tipo, não vai fazer sentido para ele aquela proposta, ele não vai ter o dinheiro necessário para estar investindo naquela tua solução, entendeu? Então, sempre tem que tentar validar com o cliente, com aquela empresa, sabe, sobre quanto que ele vai ter que estar gastando naquilo, sabe, quanto é que ele pensa que está investindo naquele problema dele, naquele objetivo, entendeu? Aí o A seria a parte de autoridade, ou seja, sempre está envolvendo os tomadores de decisão nas próximas etapas, porque é muito importante você ter os tomadores de decisões naquele momento, sabe? Porque não adianta de nada você estar apresentando uma proposta para um sócio que não seja o tomador de decisão, que não seja a pessoa do dinheiro daquela empresa, sabe? Então, é sempre validar com o cliente se ele é a pessoa que está certa para estar investindo aquilo, sabe? Até agora, alguma dúvida, galera, sobre essa parte de CTBA? Sem dúvidas. Beleza, Herbert. Beleza, beleza. Então, aqui até agora, retomando o que a gente falou de Gypsy TBA. Primeiro, são os objetivos, ou seja, qual o objetivo da empresa do cliente. Segundo, os planos, ou seja, qual o planejamento que ele tem para chegar naquele objetivo. Terceiro, os desafios. Quais desafios ele está tendo para conseguir chegar nesse objetivo. Quarto, o tempo. Em quanto tempo ele planeja fazer com que esse objetivo seja atingido. Quinto, o orçamento. Quanto que ele vai estar querendo investir naquele objetivo dele, naquele problema dele. E o sexto, a autoridade, ou seja, sempre trazer os tomadores de decisões, as pessoas que tenham um poder financeiro, porque é muito diferente você apresentar uma proposta para um tomador de decisão, ou seja, a pessoa que vai estar investindo, do que você apresentar uma proposta para um sócio, para uma secretária, porque eles não vão conseguir passar depois para o tomador de decisão da maneira correta sobre a tua apresentação, sobre a tua negociação, sabe? Então, é de suma importância trazer essas autoridades, trazer esses tomadores de decisões, perdão, para perto de você nessa parte de negociação. Beleza, acabamos a primeira parte de PCTBA, agora nós vamos para as outras duas, que é a parte do C, do CI. E a primeira parte seria as consequências, ou seja, se tu não tiver conseguindo executar esse teu objetivo dentro desse período de tempo, como é que tu acha que vai ficar a tua empresa, sabe? Se tu não conseguir alcançar esse teu objetivo, tu acha que daqui a 3 meses tu vai conseguir aumentar a tua produção, sabe? É sempre deixar essa dúvida assim na cabeça do cliente, entendeu? Tu sempre tem que deixar essa dúvida na cabeça do cliente, sempre. Deixar a dúvida na cabeça do cliente e depois implicar sobre ela são as maneiras mais fáceis de você conseguir fechar uma proposta. Porque o cliente sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha de tipo, poxa, realmente, será que se eu não fechar com ele, eu não vou conseguir aumentar minha produção? Eu não vou conseguir aumentar os meus lucros? Entendeu? Sempre deixar o cliente sempre pensativo acerca disso. E a última parte seria a parte da implicação. Ou seja, tu realmente implicar sobre aquele problema. E tipo, ok, se esse teu problema não for atingido, o que vai acontecer contigo? O que vai acontecer com a tua empresa? Sabe? Porém, tu não pode só implicar de forma negativa. Pode implicar de forma positiva também. Chega para ele e fala, fulano, beleza, tu tem um objetivo, tu sabe quanto é que tu quer investir nele, tu sabe o tempo que tu quer que ele seja executado, tá bom. Se ele for atingido, tu acha que teus lucros vão aumentar? Tu acha que a tua produção ela vai aumentar, sabe? Tu implicar de forma negativa na parte das consequências, mas sempre implicar também de forma positiva, trazer os benefícios para ele. Chega para ele e fala, olha fulano, hoje em dia tu produz, não sei, vamos dizer que seja uma empresa do ramo alimentício. Ô fulano, hoje em dia tu produz 10 mil
cápsulas de produtos veganos. Se tu aumentar a tua produção, tu pode chegar a vender entre 20 a 30 mil. Ou seja, tu pode ter uma porcentagem de lucro muito maior do que tu tem hoje em dia. Tu implicou de forma positiva para ele. Tu botou uma pulga atrás na orelha para ele, falando, pô, realmente, se eu conseguir fazer essa solução, se eu conseguir atingir esse meu objetivo, eu posso estar tendo uma porcentagem de lucro muito maior do que eu já tenho hoje em dia. E só dando um parênteses aqui para vocês. Toda vez que for implicar e for falar de dinheiro, o cliente sempre vai ouvir. Porque ele vai estar investindo naquilo. Ele vai estar botando o dinheiro dele naquela solução. Então, trazer os benefícios é muito bom. Porque vai fazer com que o cliente entenda que ele investindo naquilo, ele pode ter uma receptividade de lucro alta, sabe? Então, ele vai ficar feliz se você trazer um benefício para ele acerca do dinheiro. Porque ele vai estar vendo naquele teu projeto, tipo, pô, realmente, eu acho que se eu conseguir investir nessa solução e realmente eles trouxerem esse retorno aí que estão me falando, pode mudar a minha vida, pode mudar o patamar da minha empresa, sabe? E encerrando aqui essa parte de CTBA, galera, queria saber se vocês estão com alguma dúvida, se vocês entenderam, como é que está aí a situação. O Dex, se tu estiver falando, não estou ouvindo não. Não sei se é o meu computador, não sei. Ah, beleza, tranquilo, tranquilo. Vou continuar aqui. Trazendo aqui só mais rapidinho essa metodologia Snap. Alguém que já ouviu falar nela? Alguém sabe alguma coisa sobre metodologia Snap? Deixa eu abrir aqui tua pergunta no computador, e aí fica melhor para eu estar vendo aqui. Herbert botou assim: eu tenho uma dúvida sobre as perguntas de implicação que você comentou agora novamente. Tem algumas perguntas que seria bom evitar, ou vai muito do momento. Bem, Herbert, é, eu tenho comigo mesmo que ela vai muito do momento, sabe? Mas assim, é sempre bom você implicar de forma negativa, ou seja, perguntar para o cliente o que é que ele acha que se esse objetivo dele não for atingido, o que é que vai acontecer com a empresa dele nos próximos meses? Como assim dizer, essa poderia ser uma pergunta de implicação negativa, porém, depois de trazer uma pergunta de implicação positiva, sabe? Chegar para ele e falar, tá, beleza, e o que aconteceria se esse objetivo fosse atingido? Tu acha que a tua empresa ela poderia mudar o patamar dela? Tu acha que poderia alavancar o patamar da tua empresa? Sabe? Pode trazer uma implicação negativa, mas também trazer uma implicação positiva para ele. Porque tu chegar para um cliente e só ficar falando negativamente da empresa dele, pô, ele não vai gostar, sabe? Então, é tu falar para ele e ele fechando essa solução contigo, tu pode garantir para ele que ele vai ter uma porcentagem de lucro muito maior do que ele tem agora. Pode falar para ele que tu vai conseguir aumentar a produção dele, entendeu? Se tu realmente trazer uma autoridade e trazer uma prova social para ele, ou seja, aquelas coisas que tu puxou de gatilho mental para ele, e aplicar nessa parte aqui de implicação, ou seja, trazer uma urgência para o cliente e que ele realmente precisa fechar com vocês, porque vocês já conseguiram executar essa solução. Você sabe que essa solução ela é muito boa para a empresa dele e que se ele fechar com vocês, o lucro dele, a porcentagem de lucro dele vai ser maior, o patamar da empresa dele vai aumentar, com certeza ele vai fechar contigo, sabe? Mas é como eu te falei, é muito de momento. Tu vai estar lá na conversa com o cliente e tu vai entender o momento que tu pode implicar com ele, o momento que tu pode trazer benefícios, o momento que tu pode trazer algumas consequências, sabe? É muito de você sentir como é que está sendo aquela conversa, sabe? Consegui tirar tua dúvida?
Beleza, show de bola. Pronto. Qualquer coisa aí, quem tiver dúvida pode levantar a mão, pode botar aí no chat, que se eu não ver, é que você pode interromper aí e falar para a dúvida de vocês. Aí pronto. Voltando aqui rapidinho para falar um pouco sobre metodologia Snap. Ela é uma metodologia bem mais tranquila. Teve uma palestra que a gente teve no Encontro Leões do Norte, que a FEGEP proporcionou para a gente no mês passado, e foi uma palestra de Robert Denner, que ele já foi um júnior da City, do City, e ele trouxe um, um que eu aderi para mim com uma metodologia chamada metodologia KISS, que é deixar as coisas estupidamente simples, sabe? E essa metodologia Snap, ela é perfeita para isso, para você deixar as coisas estupidamente simples para o seu cliente. Porque vai ter cliente que vai saber um monte de termos técnicos inimagináveis que nem você mesmo, uma pessoa da sua empresa que seja técnico naquilo, ou seja, saiba muito sobre esse assunto, possa saber. Como vão ter clientes que não vão saber desses termos técnicos, sabe? Então, não adianta você chegar para um cliente, ou seja, vamos dizer, para um cliente, vou chutar assim, tu vai vender um projeto para um cliente assim mais velho que tu, tipo, ele começou a abrir um empreendimento agora e aí ele abre um empreendimento de, vamos dizer assim, de hortaliças, sabe? Ele quer entrar nesse ramo. E aí ele, vamos dizer que ele seja aposentado, ele trabalhava em outro ramo totalmente diferente, e aí não adianta nada tu chegar numa reunião para ele e trazer um monte de termos técnicos. Ah, não, se você fizer essa solução de tal maneira, tu vai conseguir isso, isso e isso, sabe? Tipo, só ficar falando as coisas para ele, e ele vai ficar assim calado, balançando a cabeça, sendo que ele não vai entender nada daquilo que tu tá falando, sabe? Então, o S de Snap seria a parte de simplicidade, ou seja, traz tudo simples para o teu cliente, sabe? Fala para ele da forma mais simples possível, entendeu? Não precisa ficar fazendo as coisas da forma mais complexa, sabe? Colocando mil termos técnicos, sabe? Vai muito de cliente. Se você vê que o cliente ele sabe os termos técnicos, ele fala termos técnicos com você, aí você fala com ele também. Você sentir que o cliente não sabe os termos técnicos, é o cliente que, pô, se você falar assim, como eu estou conversando com vocês, de forma mais tranquila, vai estar entendendo o que você está passando, show de bola, vai ser melhor, até porque vai ser uma conversa mais fluida, sabe? Você vai estar conversando com ele de forma mais humanizada, não vai ser algo tão técnico, algo tão complexo de ser falado, sabe? Então, saiba fazer as coisas de uma forma simples, na metodologia, né? A segunda parte é o N, ou seja, a parte da novidade. Como eu te falei antes, muitos clientes eles gostam de algo novo, eles gostam de tendências de mercado. Se você chegar para o cliente e falar que essa solução é algo que ainda não foi implementada no mercado, mas que tem um grande potencial para dar certo, o cliente ele vai abrir um sorriso de orelha a orelha e vai falar: Meu Deus, eu tenho que fechar com essa empresa. Essa empresa tem que executar essa solução para mim, sabe? Então, é entender do cliente. Muitos clientes gostam de trazer solução, inovação para a empresa dele. Eles gostam de tendência de mercado, sabe? Algo que ainda não foi lançado no mercado, eles amam. Algo que foi lançado no mercado e poucas pessoas têm, mas que poucas empresas têm, mas que muitas pessoas estão atrás daquilo. E você falar para o cliente que você consegue replicar aquilo na empresa dele, para ele vai ser perfeito, entendeu? Porque é algo que pode ser o diferencial da empresa dele. A terceira parte seria o A, que seria o alinhamento, ou seja, sempre se mantenha alinhado com o seu cliente. Sempre valide tudo com o seu cliente, sabe? Se teu cliente ele quer aumentar a produção dele, valida com ele. Ô fulano, tu realmente quer aumentar a tua produção, né? Ele vai falar, sim, eu quero aumentar minha produção para que eu tenha uma maior taxa de lucro, para que eu possa vender mais, entendeu? Então, sempre ter esse alinhamento com o cliente, porque não adianta de nada. Tu tem uma reunião com o cliente, beleza, tu pega um problema. Sendo que quando tu vai apresentar para ele, não era aquela solução que ele queria. Era outra totalmente diferente, sabe? Então, sempre tentar alinhar com ele essa parte assim de dor, para que tu
consiga vender um produto, que é aquele produto que o cliente ele realmente queira, sabe? E a última parte seria a parte de prioridade, que seria o P. Ou seja, atender sempre as prioridades do cliente e ser a prioridade do cliente. Algo que eu falo muito para outras pessoas que eu já conversei sobre essa parte de vendas é que é o seguinte: sempre quando tu vai falar com o cliente, via WhatsApp, via ligação, ele pode demorar muito para te responder. Normal. Muitas pessoas do mundo da empresa sêniores, eles passam muito tempo dentro da empresa, às vezes tem muito trabalho, e aí eles não conseguem ter esse tempo para estar vendo o WhatsApp e estar te respondendo. E aí ele pode mandar uma mensagem hoje, quarta-feira, vamos dizer, tu mandou mensagem hoje, quarta-feira, 3 da tarde, para o cliente. E aí ele só veio te responder quinta-feira, às 9 da manhã. Ou, tu não vai demorar esse tempo todo para responder ele novamente. Se ele mandou mensagem às 9 da manhã, tenta ser o mais rápido possível, tenta ser a prioridade dele. Ou seja, ele mandou mensagem às 9 da manhã, tá lá às 9 da manhã, responde ele, sabe? Para que ele veja, pô, ele mandou mensagem ontem às 15 horas. Eu respondi ele hoje às 9. E às 9 ele estava aqui para me responder. Ou seja, tu demonstrou uma prioridade para o cliente, sabe? Então ele já vai ver e já vai entender que, mesmo ele demorando para te responder, tu estava lá para ele, sabe? Então, essa parte de prioridade é você sempre estar lá para o seu cliente. Falar para ele, pô, fulano, eu estou aqui para te ajudar no que tu quiser, entendeu? Tá sempre acompanhando ele, sempre entendendo o problema dele, tá sempre alinhado com ele, tá bom? E fechando aqui essa parte de metodologia Snap, quero saber se vocês entenderam, o que vocês acharam dela, tem algum tipo de dúvida. Tudo tranquilo, né? Antes de ir para a próxima parte, eu queria fazer um questionamento para vocês rapidinho. Dessas três metodologias, a Spincelli, a GPCTBA e a Snap, qual vocês preferiram, assim, para estar executando elas? Qual vocês acharam vamos dizer assim, a melhor para vocês, no caso? Porque não tem uma melhor. Cada um tem a sua preferência, mas qual vocês mais gostaram? Boa, boa. A espinha, ela, é como eu falei, é algo muito recorrente. Tu não vai usar ela só para vendas, nem negociação, nada do tipo. Sempre vai estar usando ela em decorrência na tua vida, sabe? É uma metodologia que tu usa para tudo. Tu entende, tu tem uma situação, tu entende o problema dessa situação, tu implica sobre ele e depois tu gera uma necessidade para a pessoa, para ela estar fazendo que aquilo ocorra para você, sabe? Pronto. Eu queria agora trazer rapidinho a parte de metodologias Soncas. Eu queria saber se vocês já ouviram falar do Soncas, se vocês têm noção do que seja Soncas, ou ninguém nunca ouviu falar. Nunca ouvi, nunca ouvi. Às vezes é um pouquinho complicado assim da galera realmente ouvir a metodologia Soncas. Porém, você pode nunca ter ouvido esse nome, mas você pode ter conhecido pessoas desse tipo, porque a metodologia Soncas ela é uma técnica utilizada para entender as necessidades dos clientes através de tipos de personalidade, vamos assim dizer. Aí você vai falar, caramba, Matheus, como assim tipos de personalidade? Calma que eu vou te explicar agora. O Soncas, como o Spincelli, como o GPCTBA e como o Snap, cada letra ela tem um significado. Ou seja, cada letra tem um significado, como o Snap. O S era de simplicidade, o N, novidade. Aqui no Soncas não vai ser diferente. O S seria de um Soncas de segurança. Ou seja, é o cliente se sentir seguro em relação à compra dele. O que um cliente de segurança ele tem, que você vai conseguir identificar? Ele é um cliente que vai ter confiança na marca no vendedor, sabe?
Ele é um cliente que vai querer uma qualidade muito boa de entrega, é um cliente que vai querer uma garantia excelente de entrega, sabe? Ele tem que se sentir seguro com aquilo que você está querendo oferecer para ele, porque foi como eu falei anteriormente, ele vai estar investindo naquela tua solução, sabe? Então, ele vai querer ter essa confiança, ele vai querer ter essa qualidade, essa garantia de que aquela solução vai solucionar os problemas dele. O segundo tipo de cliente do Soncas é o cliente orgulho. Ou seja, é aquele cliente que está sempre falando bem da empresa, aquele cliente que vai estar sempre falando de forma positiva da empresa. Vamos dar um exemplo assim. Eu tenho uma empresa, ela é uma empresa que tem 30 anos no mercado, e é uma empresa muito renomada aqui no Brasil. Ou seja, já ganhei diversos prêmios, já ganhei diversos editais. Então, quando estiver falando com esse tipo de cliente, ele vai estar sempre falando, não, tenho uma empresa há mais de 30 anos aqui no mercado, já participei de vários editais, já ganhei muitos editais, já tive vários prêmios, sabe? Então, ele vai estar sempre falando bem da empresa dele, sempre. Esse cliente, ele gosta de ser exclusivo. Ele gosta de que você chegue para ele, numa apresentação assim para ele e fale, ô cliente, é, essa solução aqui que nós estamos trazendo, ela é personalizada para você. Nós fizemos toda essa solução aqui pensando na tua empresa, porque a gente sabe que a tua empresa, ela é uma empresa grande, ela é uma empresa que tem muitos prêmios, que já ganhou muitos editais. Ou seja, o cliente ele vai ficar muito feliz com isso. Quando você utiliza essa frase assim, personalizada para você, você vai ganhar o cliente. Ainda mais se for um cliente de orgulho, sabe? Porque como ele gosta de algo exclusivo, como ele gosta de falar muito da empresa dele, se tu mostrar essa exclusividade, dizendo, nós fizemos essa entrega personalizada para você e para sua empresa, tu vai ganhar o cliente. Porque, é como eu te falei, e como está escrito aí, ele quer ser exclusivo, ele é motivado pelo orgulho, ele gosta muito de falar da empresa dele. Então, tu trazer essa personalização para ele, daquela tua solução, o cliente vai ficar muito feliz com aquilo. A terceira parte do Soncas é a parte novidade, ou seja, é aquele cliente que gosta de algo novo. Como eu te falei, como eu tinha falado na metodologia Snap, é aquele cara que gosta de tendências de mercado, que gosta de estar trazendo inovação para a empresa dele, sabe? Que seja algo diferente, que possa diferenciar a empresa dele das outras empresas do mercado, sabe? Trazer essa parte de inovação para o cliente é perfeito. Tu trazer algo que não tem no mercado é perfeito, entendeu? Então, esse cliente ele vai ficar bastante feliz de você conseguir trazer coisas que não tem no mercado ou coisas que são que possam mudar o patamar da empresa dele, sabe? Que possam fazer um diferencial na empresa. Até aqui, alguma dúvida? Estão conseguindo entender bem? Estão gostando dessa parte aqui de Soncas? E essa parte de Soncas é uma parte assim que, se você conseguir trabalhar bem, se você conseguir entender o tipo de cliente, poxa, tu vai conseguir aumentar suas vendas muito, sabe? Se tu conseguir vender a solução certa para o cliente ideal dessa parte aqui do Soncas, tu ter estruturado isso vai ser perfeito para tua empresa, sabe? Então, até aqui alguma dúvida? Tem algum comentário acerca dessa metodologia de Soncas? Beleza, já que ninguém tem dúvida, vamos seguindo aqui. Pronto. O C seria o cliente do conforto. Ou seja, vai fazer com que ele se sinta confortável sobre aquele teu tipo de serviço que tu está oferecendo para ele. Ou seja, o que é que esse cliente quer? Ele quer que tu tenha uma rapidez na tua entrega e o que tu esteja entregando para ele seja algo fácil de ser utilizável, ele tenha uma boa experiência na compra. O que seria ter uma boa experiência na compra? É, seria você ter uma jornada do cliente boa estruturada. Ou seja, tu teve um primeiro contato com ele, vamos dizer assim, uma ligação, tu falou com ele bem. Depois, tu foi para uma reunião de diagnóstico, conseguiu entender a dor dele. Terceiro, tu foi para uma apresentação de proposta e tu conseguiu relativamente entender o problema dele e passar uma solução que possa cumprir aquele problema para ele. Beleza. Aí a quarta parte seria entregar esse projeto, essa solução para ele e fazer esse acompanhamento.
entendeu? Ou seja, quando tu faz esse acompanhamento com o cliente, ele vai ficar bastante feliz, ele vai ver que tu se importou com ele, sabe? Então, ter essa parte assim, essa boa experiência de compra, faz com que o cliente ele tenha a noção de que ele fechou com a empresa certa, sabe? Chegando agora para as duas últimas letras do Soncas, a letra A seria o agente, ou seja, aquele cliente que pensa muito no dinheiro, sabe? Tem muito cliente e você vai se deparar com inúmeros clientes que sempre vão pensar no dinheiro, sabe? Se aquele projeto que você está vendendo para ele vai ter um custo-benefício para ele bom, ele vai conseguir ter um lucro em cima daquilo, ou se ele só vai estar jogando dinheiro fora, sabe? Se o preço que você está colocando para ele vender, para ele comprar essa solução, é realmente aquele preço, sabe? Tem muitos clientes que vão, pô, eles vão pechinchar bastante o preço, sabe? Vamos dizer que tu colocou uma solução por 10 mil, pô, vai ter cliente que vai chegar para tu e vai querer que tu venda ela por 8, por 7, sabe? Eles sempre vão estar tentando tirar um proveito dessa parte, porque eles são muito apegados a essa parte de dinheiro e eles sempre querem gastar o menos possível, sabe? Eles querem gastar o menos possível e querem ter uma porcentagem de lucro muito maior, sabe? Então, esse cliente de dinheiro aí é um cliente, às vezes, que é um cliente chato que está se lidando, mas que quando você consegue entender essa parte dele, consegue driblar as objeções dele, você vai conseguir, com certeza, vender a sua solução para ele. E a última parte do Songas seria a parte de simpatia. Ou seja, aquele cliente que gosta bastante de conversar, gosta de estar trocando uma ideia com você, ele gosta de ser respeitado, gosta de ter a tua atenção, sabe? É um cara simpático, está sempre sorridente, está sempre alegre na ligação contigo, entendeu? Ele quer ser sentido bem acolhido. Porque, como eu te falei, tem vezes que tu vai estar conversando com uma pessoa e vai estar só usando termos técnicos e vai estar chegar lá e vai falar, olha fulano, nós queremos te apresentar isso, isso e isso desse jeito. E pronto, vai acabar a apresentação. Outros clientes não. Outros clientes tu vai chegar, tu vai conversar, vai ter um rapport com ele, vai puxar um rapport com ele, sabe? Vai estar entendendo dele. Então, tem vários tipos de clientes e quando você tenta entender essa metodologia Soncas, você consegue vender para o cliente certo, sabe? Se for um cliente simpático, um cliente que gosta bastante de conversar, pô, segue na linha dele. Porém, cuidado com essa parte de conversa, porque tu pode conversar tanto que tu pode chegar e não ter tanta autoridade para estar fechando com ele, sabe? Ele pode enxergar em tu e chegar, pô, beleza, esse cliente ele me tratou bem, ele eu gosto de conversar com ele, gosto de entender isso tudo com ele que a gente está passando, porém eu não sinto autoridade para estar fechando com ele, sabe? Isso é uma faca de dois gumes. E tem vários clientes que são simpáticos, que conversam bastante, porém que eles também prezam pela autoridade. Então, seja sempre simpático com o cliente, dependendo do cliente, porém, tenha autoridade para estar passando isso para o cliente, para o cliente conseguir enxergar valor em você, na sua empresa, para ele estar fechando aquele projeto com você. Acabando agora essa metodologia Songas, queria entender se alguém tem algum tipo de dúvida, se é tudo direitinho aqui para vocês. Rafael, beleza, tranquilo. Vamos embora aqui continuar, já está acabando aqui essa parte de metodologias de vendas. E aqui a gente vai para essa última parte aqui, que é uma parte mais rápida. Eu vou só estar dando uma passada por cima. Que seria a parte da Cold Call. Eu queria saber se vocês já ouviram falar dessa parte de Cold Call aqui, se vocês sabem o que seria essa parte de Cold Call, tem alguma ideia do que seria. Não, essa aí tu sabe, né, Dex? Essa aí tu sabe agora. Bom, basicamente a cold call seria a parte da prospecção. Ou seja, tem algumas partes que tu vai ter que seguir para estar conseguindo fazer essa parte da prospecção do cliente, ou seja, de estar entrando em contato com ele. E aqui tem alguns passinhos que eu deixei aqui para vocês sobre essa parte de cold call. E o passo zero, ou seja, seria a parte da preparação. O que seria essa parte da preparação? Tu procurar qual tipo de cliente tu vai estar ligando. Ou seja, eu vou estar ligando amanhã para essa tal empresa. Depois que tu achou essa empresa que tu vai ligar, o que é que tu vai fazer? Tu vai estar relaxando, tu vai estar entendendo que assim, beleza, eu vou ligar para essa empresa, mas o que é que eu vou falar para ela?
vai começar a ficar nervoso, entendeu? Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai relaxar, vai ficar tranquilo, tu vai ir para um ambiente que tu vai conseguir fazer essa ligação, sabe? Um ambiente que não tenha tanto barulho, que não tenha tantas distrações, porque esses minutos que tu vai estar se preparando para estar entrando em contato com o cliente são os minutos essenciais, porque aí ele vai conseguir ficar tranquilo, vai conseguir relaxar, para aí tu conseguir efetuar a ligação, entendeu? E aí entra o tópico um, que seria a parte do gatekeeper, ou seja, o que é o gatekeeper? O gatekeeper seria como se fosse um secretário ou alguém assim da empresa que ficaria na parte da telefonia, quando você possa ligar para ela. Por exemplo, tu ligou para uma empresa tu ligou, sei lá, para um Aquibom da vida, vamos dizer assim. Ligou para Aquibom da vida, e aí quando tu ligou, quem atendeu foi o atendente, não foi o tomador de decisão. E aí, o que acontece quando o atendente, ele atende a ligação e não tomador de decisão? Tu vai ter que ter um pitchzinho. O que é um pitch, Matheus? Um pitch é um roteiro que tu pode escrever assim, né, num caderno, numa folha, etc. E aí tu vai seguindo aquele roteiro. Beleza. Tu ligou pro atendente, tu ligou para a empresa, aí quem atendeu foi o atendente. Aí, opa, pois não, com quem eu falo? Aí tu fala, oi, prazer, eu sou Matheus, sou da Elemento de Consultoria, tô falando com fulano, se você souber o nome do dono da empresa. Não, aqui é Márcio, eu sou o atendente dele. Você gostaria de falar com ele sobre o quê? Aí tu começa a falar teu pitch. Bom, Márcio, como eu te falei, né, eu sou o Matheus, sou da Elemento de Consultoria. Estou entrando em contato com vocês porque eu queria estar conversando mais com o Cláudio, para estar entendendo um pouco mais da empresa de vocês e ver onde que nós, da Elementos, podemos estar te auxiliando dentro dos nossos serviços aqui. Isso é um tipo de pitch, entendeu? Isso é um tipo de roteiro que tu pode estar seguindo, sabe? E aí já entra na segunda parte, seria a parte da apresentação. Ou seja, tu tem um roteirozinho estruturado e aí quando o gatekeeper atender, tu vai apresentar para ele.